Ni hao, pessoas que não moram no país que passa vergonha para a China. Tudo bem com vocês? E vamos para mais um react aí do professor Jean, do canal Jean Gafia, falando sobre a China. O 5G é a maior revolução que a gente teve nesses últimos anos. A maior, disparado. Vai mexer com os carros autônomos, com a internet das coisas. Jean, mas o que é a internet das coisas, gente? Tem muita gente que tem dúvida disso, né? Pensa uma geladeira. A geladeira vai se conectar com o supermercado, vai relatar o que está faltando dentro da geladeira e o entregador vai receber isso lá no supermercado e vai vir com a motinha entregar na sua casa sem você ter que ir lá no supermercado comprar. Basicamente isso, internet. Assim, né? Isso aí é uma ideia que, na ideia, parece ser legal, né? Mas você quer o supermercado sabendo o que tem na tua geladeira? Né, a geladeira se comunicando direto com o supermercado. E isso já é uma coisa assim muito antiga, né? A internet das coisas, a questão do 5G é mais focado para, por exemplo, carro autônomo, fábricas, porque as máquinas se comunicam entre si numa velocidade muito grande. Então é mais nesse sentido, porque isso que o Jean está falando é o futuro do pretérito, porque já existe essa conversa há muito tempo, né? E na realidade não funciona assim, porque a geladeira não tem, hoje as geladeiras não tem como saber o que tem ali dentro, né? Tem que ter uma padronização de embalagem, de identificação, para a geladeira saber, ok, isso aqui é uma caixa de leite, não é uma caixa de suco. Então não é tão simples assim, né? Internet das coisas, né? Os equipamentos conectados e respondendo a isso. Aqui, ó, já vamos começar aqui, né? Eu já falei isso várias vezes, que aqui é o Durantistão. Aqui não é para xingar, aqui não é para ficar fazendo palhaçada. Mano, qual que é a necessidade desse comentário aqui, né? Tem um cara que comentou um negócio aqui. Não tem necessidade, cara, sabe? Não tem. Vem para cá, pro nosso chat aqui, para a gente conversar sobre China, conversar sobre outras coisas. Às vezes eu falo um pouco da minha vida. Mas vim falar aqui, sabe? Não tem. Na próxima, eu vou deixar essa aqui passar, porque eu não sei qual que é o contexto. Mas na próxima, tu já vai de raio. Programados. É lindo. E a área da saúde. A área da saúde mesmo. Isso é verdade. Gigantesco avanço. E os Estados Unidos está pé da vida. Por quê? A China detém a tecnologia e está muito mais avançado que os Estados Unidos. A Huawei, que é uma empresa... Huawei. Tem um U ali na frente, né? Gigante na China, que não é somente celular, né? Aqui no Brasil a gente acha que é só celular, pelo contrário, né? Tem carros, tem outros aplicativos, outros eletroeletrônicos. E a Huawei tem computador, tem tablet, tem sistema operacional, domina a tecnologia 5G na questão de antena, de modem, é muito mais. E a Huawei é uma cooperativa, né? E detém essa tecnologia 5G de uma forma muito avançada. E pela China estar concorrendo com os Estados Unidos em tudo, na parte bélica, na parte aeroespacial, você viu que a China foi o primeiro país a visitar o lado escuro da Lua e colocou a bandeira lá. Isso foi, cara, um avanço gigantesco. É claro, os Estados Unidos, né, pisou na Lua pela primeira vez, isso lá na década de 70 do século passado, né? Então estava anos-luz na frente, mas a China mostra o quê? Um avanço muito acelerado, porque é engraçado, lá em 1960, a China era um país pobre, as pessoas passavam fome na China, vivia ali o período maoísta, cara, uma tristeza gigantesca após a Segunda Guerra Mundial, país destruído pelos japoneses, mas você percebe, passou alguns anos, a China já está liderando uma tecnologia que é um avanço gigantesco, já pisou na Lua. O que aconteceu, gente? O que aconteceu aqui na China em 1949 para trazer essa mudança gigantesca? Deixem aí nos comentários, né, do vídeo o que vocês acham que aconteceu aqui na China. Já segue o canal, sempre esqueço de falar essas coisas. Seja membro do canal, né, para ter acesso aí a todas as lives. As lives elas ficam no ar 24 horas, mas quem quiser assistir as lives antigas
é só para membros, para ter acesso ao nosso grupo do Telegram. E eu ainda estou devendo aqui uma live só para os membros, porque tem uma correria com Trump e outras coisas. Mas seja membro do canal. E o que mais? Deixa o like aí, senão vocês são fã do Professor Rock. Já gastou cimento em 20 anos que os Estados Unidos gastou em 100 anos reconstruindo as cidades altamente modernas, e isso está incomodando os Estados Unidos. Claro que tá. Aí os Estados Unidos vêm com o seguinte, olha, a China tem essa tecnologia e não está utilizando da forma que deveria, que é através da internet das coisas, carros autônomos, saúde, internet de alta velocidade. Está utilizando para espionar. Comente abaixo. Você acha que a China pode utilizar a tecnologia para prejudicar os outros países? O governo estadunidense, as empresas estadunidenses. Cria aí o terror. Né? Igual na Guerra Fria. Igual na Guerra Fria, o terror vermelho. Agora é o terror sino, né? Chinês. O perigo amarelo já existe há quase 200 anos, né? Mais ou menos aí, quase 200 anos. Então, isso não é de hoje. Esse terror sino que ele está falando é só o perigo amarelo mesmo, que já existe há muito tempo. E aí bate nessa tecla que o governo chinês está atrelado às grandes empresas chinesas que detêm essa tecnologia e possivelmente essas empresas passarão dados para o governo chinês. É a mesma coisa do TikTok. Que nos Estados Unidos, cara, sempre aparece alguém querendo proibir o TikTok dentro dos Estados Unidos, porque eles falam que o TikTok passa as informações do comportamento do estadunidense para o governo chinês. E a preocupação dos Estados Unidos é real, você sabe por quê? Dos Estados Unidos! Agora os Estados Unidos estão contra a DJI, aquela fabricante de drone, né? Que agora, inclusive, está fabricando bicicleta elétrica. Eles querem tocar o terror na DJI também, que é algo que domina o mercado de drones. Né? Porque pensa o TikTok. Cara, o TikTok nos Estados Unidos hoje, cara, lidera entre os mais jovens. Então quer dizer que é uma geração que está sendo criada pelo TikTok. Está sendo criada arrastando o dedo. O Trump, quando ele era presidente, ele quis barrar o TikTok nos Estados Unidos. Aí falou, o TikTok tem que vender aí a parte, né, para os Estados Unidos, para alguma empresa americana. Aí foi, conversa vem, conversa vai, morreu o assunto. Hoje, o Trump usa o TikTok, criou uma conta no TikTok, porque ele sabe que ele precisa atingir esse eleitorado. Mas até aí, tudo bem, né? A China tem conta no Instagram, no Twitter, no Facebook, e aí é tudo barrado aqui, né? Aí ele cria lá a conta para chegar nesse público que ele quer atingir, mas ao mesmo tempo essa galera lembra que o Trump fez, que foi o quê? Querer barrar o TikTok. Então ele não consegue engajar da mesma forma que ele engaja, no Twitter, agora no X, que lá é terreno dele. Por que terreno dele? Porque o Elon Musk, que é dono do X, é parceiro dele, está financiando a campanha dele com milhões de dólares, lá ele reina. Porque lá também tem um público, né? Um público que casa com aquilo que o Trump divulga aí nos seus comícios e que está no seu projeto de governo. Agora ele quis entrar no TikTok ali, dançando, o Trump descoladão, o Trump repaginado, paz e amor. Cara, isso não colou. Isso não colou. Então a estratégia dele saiu pela culatra. Você tá vendo? Ele entendeu da importância, ele sabe que é chinês, mas ele falou, cara, se eu não utilizar, eu vou perder. Você tá vendo que a tecnologia tem um poder, né, tão grande que faz um cara que tinha uma narrativa totalmente contrária passar a aceitar a ferramenta dentro dos Estados Unidos, sabendo que esses dados possivelmente estão na mão dos chineses mesmo, de fato. Possivelmente, né? Quando a gente tem relatório do FBI dizendo que não, ou da CIA, um negócio assim, né? Dizendo que não, né? Que o TikTok não está mandando dados para lugar nenhum. Quando o TikTok não é uma empresa chinesa, né? A ByteDance, que é a dona do TikTok, é uma empresa chinesa, mas o TikTok mesmo é uma empresa sediada fora da China, não é nem aqui, né? E não existe prova disso, né? Não existe. Então, falar possivelmente não condiz com a realidade, né? E a 5G, cara, é
ou vamos falar assim, a cereja do bolo da tecnologia hoje. E aí, os Estados Unidos interferem até na decisão de outros países adquirirem a 5G chinês ou não. Você sabia disso? Aconteceu no Brasil, né? Cara, é incrível. Os Estados Unidos falam, ó, Brasil, você está aí querendo assinar um contrato com os chineses? Não vai assinar contrato com os chineses, não. Você vai assinar com a nossa tecnologia. Então ele... E se vocês assinar com a Huawei, toma sanção. Toma sanção. O livre mercado da Renata Barreto. Pressiona alguns países para não assinar com os chineses. E, cara, se você deixar o bonde passar, você vai ficar sem a tecnologia, porque não é assim de uma hora para outra que instala. Não sou especialista na área, mas a gente sabe que precisa de um tempo, né, para modificar toda essa matriz já estabelecida aqui para algo que é totalmente diferente. Então, se você fica numa decisão ali, o país, pensa o Brasil, ou outro país, vou ou não vou? O que pode acontecer? O tempo passar e já está no 6G. E aí você não teve nem o 5 e já está no 6. A China tá então testando, você não pode deixar outros países interferir em decisões que devem ser soberanas do governo estabelecido democraticamente dentro do país. E o Brasil tem que se posicionar veemente, como qualquer outro, em adquirir, independente de quem for, essa tecnologia. Porque vai nos colocar dentro desse cenário. O nome disso é soberania nacional, né, gente? Que é que falta um pouco bastante para o Brasil, né? Global que é hoje. Porque, imagina, cara, você tem uma conexão rápida em qualquer lugar do mundo, né? Cara, isso é um avanço tremendo nas comunicações, na informática, na área da saúde, em diversas áreas. É o primeiro passo, né? O primeiro passo que o ser humano está dando aí para praticamente virar a chave daquela revolução industrial. As diferenças são gigantescas, né? Se você pega aquele momento... Aquela revolução industrial, não entendi qual delas. Que foi também um marco, né? A criação da máquina a vapor, a hoje com a tecnologia 5G. Aí, inscreva-se no canal e ajude a chegar a 500 mil inscritos. Tá um pouco longe o meu, né? Mas bora aí, né, gente? Bora se inscrever aí. Mas, ao mesmo tempo, tem que se preocupar. Não pode deixar também aí os chineses fazerem o que bem entender. Né? Isso é óbvio. Não pode deixar. Então... Por quê? Nós temos que criar legislações que nos protejam. Isso é óbvio. Isso é e óbvio. Também investir em desenvolvimento de tecnologia nacional, óbvio. De uma forma ou de outra, pelo menos de segurança. Claro. Segurança de dados. Porque hoje dados é poder. Quem tem dados tem tudo. E a China sabe disso, e os Estados Unidos também, e o Brasil também tem que saber e se proteger, senão vai virar marionete na mão dessas grandes potências. Tem uma doidura a respeito Conta pra nós. Da tecnologia 5G, que as torres deixavam as pessoas, né, emitiam ali a radiação, né, a frequência de transmissão e recepção, atingiam as pessoas e deixavam as pessoas mais fragilizadas e poderiam pegar mais fácil o Covid-19. Né? Não, tinha que tomar a vacina, aí a vacina da China vinha com um chip que era ativado com a antena 5G. O coronavírus aí. Cara, olha o absurdo. As pessoas nos Estados Unidos começaram a quebrar as antenas de 5G. Olha a loucura. Porque dentro daquela coisa do Trump também, né? De vírus chinês, aquele blá, blá, blá. Porque nos Estados Unidos a questão do 5G já faz um tempinho que estava sendo estabelecida, né? No Brasil demora muito tempo para chegar. Chegou em algumas regiões aqui no Brasil, né? E poucas regiões, geralmente regiões centrais, cidades médias e cidades grandes. É isso aí, né? Bora fazer sinal para os alienígenas vir buscar a gente, né? Porque não tem... cara, o Brasil tinha que ter a soberania nacional com relação a muita coisa, né, cara? Eu acho um absurdo, eu já falei isso várias vezes, eu acho absurdo que quando rolou a tentativa de golpe ano passado, o Lula estava mandando documento oficial para o ministro da Justiça, lá, como é que é o nome dele? Ao Flávio Dino,
tava mandando documento oficial pro Flávio Dino no WhatsApp, que é um aplicativo do Mark Zuckerberg. É um absurdo. O Brasil tinha que ter um aplicativo próprio que nem o WeChat, né?